Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, eu não sei se vocês ouviram, né, o áudio do David Hawkins, né, que eu sugeri para vocês ouvir, né, ou se vocês leu alguma coisa que ele passa, talvez baixaram em PDF, né, e leu o livro dele, né. Bom, mas o mais importante é que nós consigamos entender o que esses mestres querem passar para nós, né? Os mestres espirituais, eles não estão interessados na nossa salvação carnal, né? Na nossa salvação neste mundo aqui, mesmo porque este mundo não tem como nós nos salvarmos, né, de nada. Seria uma ilusão nós dizermos que alguma coisa neste mundo pode nos salvar. Quando a Bíblia se refere à salvação, ela não está se referindo à salvação da carne ou à salvação de nós em alguma coisa nesse plano material. A salvação verdadeira é espiritual. Então, como nós sabemos, né, todos nós um dia partimos deste mundo e nossa alma, nosso espírito, né, vai para algum lugar, né, onde nós não sabemos ainda o que acontece, né? Mas mesmo esse espírito, né, que nós temos e que vai para algum lugar depois do nosso desencarne, né? Esse espírito também ainda é uma projeção da mente, como todos nós sabemos, né? Porque muitas vezes nós partimos daqui, nós temos saudades dos nossos parentes, nós temos apegos a certas coisas, né? Os espíritos, né, que partem, muitas vezes têm apego sobre as coisas deste mundo, as coisas que eles deixam aí, e às vezes alguns até ficam aqui, né, ao redor das coisas que ele deixou, né? E então podemos dizer que este mundo, tanto material como o mundo espiritual, não é um mundo real, não é um mundo verdadeiro, é um mundo onde existe sofrimentos, apegos, alegrias também, né? Felicidade, tudo vai depender do estado de consciência de cada um. Então, o que é mais importante para nós não é nos interessarmos por salvação aqui neste mundo. Por mais que nós nos curamos de uma doença, vamos supor que nós estamos com uma doença séria, né? E o médico determina tal data para nós partirmos. Mas, ao contrário do que o médico possa afirmar, né, nós consigamos a cura daquela doença, né? Como já aconteceu muitas vezes, né? Mas mesmo que nós nos curamos de uma doença séria neste mundo, um dia nós teremos que partir. Isto só vai abreviar, logicamente, um pouco de tempo a mais aqui na Terra, mas um dia nós vamos partir de uma forma ou de outra. Então, a verdadeira salvação não é material, não é este corpo material fenomênico, né? A verdadeira salvação é espiritual. Porém, quando nós dizemos a verdadeira salvação é espiritual, nós estamos nos referindo ao eu verdadeiro. Mesmo o eu espiritual que parte para o mundo espiritual, o qual eu disse que é ainda um espírito que pode estar em ilusão, né? Porque tem apegos, né? Tem sofrimentos, né? Ele vai reencarnar novamente. Este ainda é um espírito fenomênico, então ele volta a reencarnar em outro corpo, um novo corpo, para ir
experimentando cada vez mais experiências até chegar ao ponto em que ele atinge a consciência de Cristo. Porém, isso para os mestres não é importante, né? Nem para Jesus Cristo era importante a salvação do corpo. Jesus Cristo curou muitas doenças, mas mesmo as pessoas que ele curou posteriormente morreram, né? Então, aquela salvação que Jesus proporcionou a todos eles era uma salvação temporária, passageira. Logicamente que muitas pessoas que foram curadas por Jesus, né, elas se libertaram de muitos pecados, de muitos karmas negativos. Então, essas pessoas, ao se libertarem desses karmas negativos, elas partem para um mundo espiritual, né, mais elevado, onde elas vão desfrutar de felicidade e de alegria, porque estão livres do karma. Mas se existir pelo menos um traço ainda de karma, essa pessoa terá que reencarnar para poder reparar este karma. Eu não quero dizer que ela vai sofrer devido a este karma. Não, é para desintegrar, libertar-se deste karma. Não importa qual seja o karma, ela tem que voltar para se libertar deste karma. Mas vamos falar aqui do nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro criado à imagem e semelhança de Deus, que nunca encarnou, nunca desencarnará, nunca nasceu e nunca morrerá. Está sempre no reino de Deus, no paraíso. Agora, aqui, neste momento, o nosso eu verdadeiro está no mundo de Deus, no reino de Deus, repleto de felicidade, repleto de paz, de alegria, de harmonia, de saúde perfeita, eternamente no reino de Deus. E sempre, logicamente, né, sob a proteção de Deus. Na verdade, Ele é o próprio Deus. E Deus está sempre no seu reino. Então, o eu verdadeiro é Deus. E nós aqui na Terra somos a nossa vida, né? Aqui neste mundo fenomênico, é uma expressão dessa vida do nosso eu verdadeiro. Porém, ela sofre transformações quando vem, né? Chega aqui neste mundo de 3 dimensões, ela sofre transformações porque sofre a influência deste mundo de tempo e espaço. A influência de muitas pessoas, a influência de vários meios de comunicação, a influência das pessoas à nossa volta, a influência de muitas coisas, né? E com isso nós vamos desenvolvendo um ego a partir dessas crenças que nós vamos adquirindo neste mundo. Essas crenças, logicamente, geram karmas, geram o que nós chamamos de ego. E este ego não é o nosso eu verdadeiro. Porém, nós pensamos, né, nós temos a ilusão de que este ego, o nosso corpo, é o nosso eu verdadeiro. E por isso nós tememos muitas coisas. Tememos a morte, tememos a doença, tememos tudo, praticamente tudo, né? Porque nós pensamos que este corpo, ou o nosso ego, a nossa formação mental, né, é a existência verdadeira, é o nosso próprio eu, mas não é. O nosso eu verdadeiro é aquele criado à imagem e semelhança de Deus, cuja perfeição é a própria perfeição de Deus e vive eternamente. O que nasce, o que morre, né, neste mundo fenomênico aqui é apenas uma imagem mental, uma projeção da mente. Não é o nosso eu verdadeiro. Agora, o fato de nós nos apegarmos, né, a esse ego, a essa identidade que nós formamos aqui neste mundo, nós nos apegarmos considerando como eu verdadeiro, como o nosso eu real, então faz com que nós tenhamos esses vários pensamentos.
pensamentos de medo, né? Sentimentos de medo, sensação de separação do próprio Deus, sensação de separação dos nossos semelhantes, quando na verdade nós constituímos uma só vida. Então, nós criamos bastante ilusões, e essas ilusões elas podem vir de encarnações passadas, como também, né, dessa encarnação em que estamos agora, desde que nós nascemos. Dependendo da família, do local, do lugar onde nós nascemos, né, das tradições e crenças daquele local, da nossa família também, nós vamos adquirir essas mesmas coisas. E essas coisas começam a formar o nosso ego. O nosso erro é não conhecermos a verdade e considerar isso como nosso eu verdadeiro. É por isso que muitas pessoas, né, perguntam por que Deus permite o sofrimento, né, das pessoas aqui neste mundo, permite muitos males neste mundo. Não, não é isso. Deus não tem nada a ver com os males deste mundo. Como nós sabemos, os males deste mundo são projeções da mente do homem. Como, por exemplo, Deus não criou nenhuma arma para fazer guerra, mas o homem criou. Então a arma e a guerra são criação da mente humana. Deus não criou nenhum ser neste mundo para se prejudicarem, né? Deus criou todos para viver em plena harmonia. Mas, simbolicamente, né, Adão e Eva distorceram esta verdade. E essa ilusão, né, distorcida por Adão e Eva vem conosco até hoje. E tudo se trata de ilusão. Criações da nossa mente. Não é uma criação real, original de Deus. É uma criação secundária, uma sombra que não tem nenhuma importância para Deus. Portanto, Deus não é responsável pelos males deste mundo. Nós é que criamos os males deste mundo. Todos nós temos o nosso modo de pensar, de ver as coisas, temos a nossa consciência de cada coisa. Então, conforme o nosso estado de consciência, é aquilo que nós vamos projetar neste mundo. Uma pessoa, ela pode considerar uma como boa e outra pessoa já considerar aquela mesma pessoa como má. Então tudo isso é uma forma de projeção, de julgamento mental, onde nós julgamos que isto é bom e isto é mal, isto é positivo, isto é negativo, e isto é comer o fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus não criou. E com isto, nós padecemos com nossas próprias ilusões, mas não é o nosso eu verdadeiro que padece de ilusões. É o ego. O próprio ego, ele cria suas ilusões e ele próprio sofre as suas ilusões. Enquanto nós não compreendermos a verdade, né, e desapegarmos deste ego, né, soltarmos este ego, nós vamos continuar sofrendo. Sofrendo por quê? Porque nós nos identificamos com ele, pensando que ele é a nossa essência, a nossa origem. Mas, quando nós conhecemos a verdade de quem nós somos, quem é a nossa origem, o que é a nossa origem, nós nos libertamos deste ego. E aí nós passamos somente a observar ele. Algumas pessoas despertam tão rapidamente que o ego desaparece quase que completamente. Outras pessoas demoram para compreender essas verdades e elas têm que treinar, fazer treinamentos espirituais para que se libertem deste ego. Nós estamos sempre unidos a Deus. Em verdade, nós somos o próprio Deus, somos a vida de Deus.
Essa vida que nós estamos manifestando aqui agora é a vida de Deus. Agora, a nossa situação de vida acontece devido ao nosso modo de pensar, de crer, conforme as nossas ilusões, os nossos condicionamentos. Então, nós estamos sempre unidos a Deus, somos o próprio Deus. Então, não tem como nós sofrermos, não há de forma alguma como padecermos de doenças, pecados, morte, sofrimentos. Os místicos, os grandes mestres espirituais, eles compreenderam essa verdade e se desapegaram do ego deles. Eles não procuravam mais combater o ego deles, né? E nem se importavam com o ego, porque eles sabiam que o ego era só ilusões. E sempre estavam em contato com Deus, né? Na verdade, eles sempre sabiam que eram a manifestação de Deus, como está escrito na Bíblia, né? Que no Velho Testamento mesmo está escrito, e Jesus confirmou isso no Novo Testamento: sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Então, nós somos Deus, a expressão do próprio Deus. Aí vocês podem perguntar, se nós somos a expressão de Deus, por que nós temos que praticar a meditação, a observação? É justamente para isso, para anularmos o nosso ego, a nossa identificação com o nosso ego, né? E mantermos na nossa consciência essa união com Deus. Porque se nós perdemos essa consciência de união com Deus, nós acabamos entrando nas ilusões deste mundo. E entrando nas ilusões deste mundo e nos identificando com elas, nós vamos sofrer. O nosso ego sofre e nós, como nós tentamos proteger e nós nos identificamos muito com o nosso ego, nós acabamos sentindo também este sofrimento. Mas o nosso eu verdadeiro não sofre de forma alguma. Então nós praticamos a meditação justamente para isso, para transcendermos o ego, transcendermos a mente, transcendermos este mundo dos sentidos carnais. Quando nós conseguimos fazer isso através da meditação, nós não damos mais importância ao ego, não damos mais importância a nenhum mal deste mundo. Nós vemos o mal, nós sabemos como ele está acontecendo e o que está acontecendo. Mas nós temos plena consciência de que se trata de uma ilusão e não nos apegamos a ele. E quando o nosso ego tenta, né, porque nosso ego sempre vai tentar nos influenciar, nos dominar, nós simplesmente observamos ele e não nos apegamos a ele. E, consequentemente, estando presentes no momento agora, observando o ego, nós não caímos na armadilha dele. Muitas pessoas caem nas armadilhas do ego, né? Por quê? Porque pensam que o ego é elas próprias. Então, muitas pessoas dizem, eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou doente, eu sou pobre. Outros já pensam, não, eu tenho saúde, eu tenho riqueza, eu tenho prosperidade, eu tenho sucesso. Nada disso é real, nada disso em relação ao ego é real. Nem a doença, nem a prosperidade, nem a saúde física, nem a dor, o sofrimento físico, nada disso é real. Tudo uma formação mental. Então as pessoas dizem isto e se apegam a isto. Por isso, quando nós tentamos tirar aquilo daquela pessoa, ela se revolta contra nós.
Por quê? Porque nós estamos tirando dela, ou tentando tirar dela, algo que ela está se identificando há muito tempo, né? Que ela pensa que é ela. Se você, por exemplo, diz algo de uma pessoa errada, ela vai ficar com raiva de você, ela vai brigar com você, ela vai se irritar com você. Por quê? Porque ela se identificou com o ego, com aquilo que você diz e sente-se, né, ofendida, sente-se rebaixada. E as pessoas não querem isto. Por que que elas se sentem assim? Porque elas se identificam com o ego. Mas temos que compreender que este ego não pertence ao nosso eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro é Deus, é o próprio Deus. Se nós conscientizarmos essa verdade, nós não vamos nos irritar, nem nos preocupar, nem ter medo das pessoas e muito menos ficar com raiva ou querer brigar com as outras pessoas porque elas dizem tal coisa que na verdade não pertence a nós. É coisa só do pensamento, do ego. Então, fica aqui, pessoal, essa reflexão para vocês, né? E saiba que o eu verdadeiro de vocês é Deus, o único poder que existe, que se expressou em todas as formas que existe neste universo. O invisível, o infinito, se tornou visível na nossa forma e na forma de tudo aquilo que está criado. Portanto, vocês são deuses. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês já têm esse conhecimento, né? E, logicamente, é só pôr em prática os ensinamentos e praticar meditação corretamente, né? E procurar sempre vigiar as suas mentes. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês reflitam sobre isto, né? Porque isso dá uma paz muito grande. Desejo uma ótima semana para vocês, muitas felicidades e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.